Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Convido a igreja do Senhor Jesus, abra juntamente comigo as vossas Bíblias, no livro segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Leamos, irmãos, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir... Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade e também da amada igreja do Senhor Jesus. Eu vinha alguns dias orando, Deus nos deu esta mensagem e eu, há um tempo, disse: Deus, acredito que vai ficar no óleo até agora. E Deus colocou no meu coração essa mensagem para aqui. Interessante, eu fui em outras, mas eu tentava transmitir essa mensagem lá e Deus disse: não, essa aqui está no óleo. E eu acredito, irmãos, que assim como Deus falou comigo, estará falando com cada um de nós. Amém. Todos encontraram bem? Amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Amém? Amém. E Deus, irmãos, diante desta mensagem, o Senhor colocado no meu coração e dando a um título a esta mensagem: o que esperamos de Jesus? Queridos, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana havia algumas mulheres que tomaram a decisão de irem preparar o corpo de Jesus, pois foi tudo rápido e não houve aquela preparação. Mas havia uma preocupação na vida daquelas mulheres, porque a Bíblia, irmãos, diz que aonde Jesus estava havia uma pedra grande. E elas tinham uma preocupação e diz: quem vai remover aquela pedra? Interessante, irmãos, que Jesus, nosso irmão, nos antecedeu aqui contando a bênção. E
E o nosso Jesus, o nosso Deus, é o Deus que sempre nos surpreende. E é interessante, irmãos, que aquelas mulheres, elas saíram, não estavam com medo de morrerem, porque os discípulos, todos eles estavam com medo, estavam tudo num cenário, tudo num local, esperando ver se algo de novo iria acontecer, porque a esperança deles já se tinha ido. Imagine, irmãos, aqueles homens haviam deixado, não que abandonaram as suas famílias, mas haviam deixado por um tempo, porque estavam seguindo Jesus em seu ministério. Aqui estavam esses dois discípulos, que também deixaram Emaús e estavam seguindo a Jesus, e que esperavam, irmãos, eles disseram, e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Por que isso? A Bíblia nos diz, irmãos, que Israel estava sobre o governo dos romanos. Os romanos dominavam Israel. E a profecia que viria o rei de Israel, que nasceria que iriam libertar Israel, mas eles não estavam entendendo que essa libertação, irmãos, seria uma libertação espiritual, que seria, irmãos, uma libertação, uma guerra não física, mas uma guerra espiritual. E eles estavam, irmãos, desanimados, porque já se passaram os 3 dias e nada havia acontecido. Talvez eles estavam ali conversando um com o outro, a Bíblia não entra também nesse detalhe, mas lembrando, falando sobre essa remissão, que Jesus estaria sendo o rei de Israel, para libertar Israel dos romanos. Mas e nós, que esperamos de Jesus? Porque a Bíblia, irmãos, diz que lá em Lucas capítulo 2, 29, a Bíblia diz que Simeão esperava uma promessa. Glória a Deus. Eu quero crer, irmãos, que aqui neste lugar tem muita gente que tem promessa de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Talvez você, por alguma situação na sua vida, a promessa ainda não chegou. Talvez esta noite Deus está, irmãos, talvez não, Deus nesta noite nos trouxe aqui para renovar a promessa da sua vida. Aquela promessa, irmãos, que você recebeu, não sei se foi lá no norte quando você morava, ou quando você nasceu aqui mesmo em São Paulo, mas parece que até agora nada. Os irmãos lembram de José? José nasce, Deus revela a José um plano lindo, irmãos, de libertação, de domínio, um domínio sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre sua mãe. Foi repreendido pelo seu pai, e tentaram frustrar o projeto de Deus na vida daquele menino, e jogam ele numa cova, e naquela cova, irmãos, ele esperava que os seus irmãos o tirassem de lá. Mas em vez de seus irmãos tirarem de lá, eles o venderam a José. José vai para uma terra estranha. José vai para o Egito, não estava entendendo nada. Talvez você não está entendendo nada o que está acontecendo na sua vida, esta reviravolta, essa situação que está acontecendo contigo.
Eu não sei, talvez você está dizendo: Deus, por quê? Por quê? Por quê? É porque, irmãos, Deus nos surpreende com coisa grande. Irmãos, que Deus é o Deus de coisas grandes. Simeão, irmãos, ele aguardava, ele esperava, já estava, irmãos, numa avançada idade. A Bíblia diz que ele estava avançada idade, mas ele tinha uma promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus, irmão, vai receber, estando, irmão, na posição. E a Bíblia diz, irmãos, no decorrer, se os irmãos lerem em casa, porque o tempo não nos permite ficar, irmãos, lendo ali, irmãos vão ver que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que havia feito uma promessa para ele, avisado por Deus, diz para ele: vai para o templo. Coisa boa é estar no templo e ouvir a voz de Deus e obedecer. Quem obedece a voz de Deus, irmãos, não passa em momentos de crise, em momentos difíceis. Sabe por quê, irmão? Quando Deus diz: não vai pelaquela rua, você vai, é teimoso. Aqui o caminho é mais estreito, é mais fácil. E todo caminho estreito, irmão, sempre às vezes tem alguém esperando. Lembra, irmãos, do samaritano? O lugar era mais fácil, o caminho era mais fácil para eles chegarem. Mas lá tinha salteadores. E Simeão, irmãos, ele foi para o templo. A Bíblia diz que ele vai ao templo, porque o Espírito Santo de Deus diz: vá para o templo. Lá, quando ele chega, quem chega lá? Jesus. Ainda criança, é colocado nos seus braços, é apresentado, como usa o costume das Assembleias de Deus, da igreja evangélica, que não batiza criança, mas apresenta a Deus. Para quê, irmão? Para Deus cuidar de você, para Deus cuidar de nós, para Deus cuidar dos nossos filhos. Porque nos dias que vivemos, irmãos, todo dia, irmãos, é dia de milagre. Nem todos sabem disso. Do jeito que está, irmãos, quando nós saímos de casa e voltamos para casa, pode dobrar os nossos joelhos e dizer: obrigado, Senhor, pelos livramentos. Porque muitos saem de sua casa, irmão, muitos, mas não voltam mais. E o que esperamos? O que estamos esperando de Jesus, irmãos? José esperava, irmãos, que cumprisse, que viesse de fato cumprir aquele sonho da sua vida, mas ele achava que seria lá onde ele mora. Nem sempre, irmãos, acontece o que nós queremos, mas é o que Deus quer na minha vida e na sua. Nós também vimos, irmãos, que lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, havia um comandante assírio, da Síria, por nome Naamã. E esse homem, irmãos, ele tinha uma enfermidade, uma lepra. Ele era honrado, mas a Bíblia diz que ele era honrado, respeitado, mas porém leproso. Mas lá, irmãos, também havia sido levado da terra de Samaria uma menina, que ela não mediu esforço, ela não se desanimou, porque foi presa, que foi levada cativa. Pelo contrário, na oportunidade, na hora oportuna que ela teve, ela pregou o Evangelho. Mesmo em terra distante, a Bíblia diz que essa menina, a Bíblia não relata o nome dela,
sua senhora disse: minha senhora, se o meu senhor fosse lá em Samaria e visitasse lá o profeta de Deus, ele seria curado dessa doença. Mas a Bíblia diz, irmão, que Naamã, ele esperava algo diferente. E às vezes, irmãos, acontece conosco também. Às vezes nós esperamos de Deus que as coisas sejam tudo fácil. Nós estamos acostumados a tudo no controle. Ninguém mais se levanta para ligar algo, porque já tem um controle. Naamã estava vivenciando a sua vida de tal maneira que ele não queria nada difícil. E ele esperava que de fato chegasse em Samaria, receberia, que o homem iria lá, pegar nele, pôr a mão, orar por ele, para que ele fosse curado. Mas não, ele chega no rei. O rei, irmãos, a Bíblia diz que o rei ficou chateado, porque achava que o rei da Síria queria guerra, queria que ele curasse. Mas o profeta de Deus ficou sabendo. E o homem de Deus mandou, irmãos, que Naamã fosse lá onde ele estava. E ele vai com toda a sua carruagem, e esperando que o homem de Deus fosse receber ele. Eliseu mandou só o moço ir lá e disse: olha, manda ele lá para o Jordão tomar banho. E ele ficou muito chateado com isso. Ele ficou muito revoltado com isso. Mas você sabe, irmãos, que na nossa vida existem pessoas que estão do nosso lado, que Ele sempre nos ajuda. A Bíblia diz que ele já ia voltando, havia um servo dele que disse: meu Senhor, se o homem de Deus pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Meu Senhor, é só tomar um banhozinho, é só se lavar, meu Senhor. Às vezes nós temos, irmãos, que ouvir também as pessoas que estão do nosso lado. Nós não podemos achar que de fato somos o dono da verdade, porque o dono da verdade é Jesus. O dono da verdade é o nosso Deus. Nós estamos, irmãos, sempre precisando um do outro, caminhando junto, andando junto, dando a mão um ao outro para poder, irmãos, conquistar algo aqui nesse mundo, mas também precisamos dar as mãos para sermos vitoriosos até que Jesus venha buscar a sua igreja. Glória a Deus. E Jesus, irmãos, nós sabemos que aquele homem deu aqueles 7 mergulhos e foi vitorioso. Mas a Bíblia também relata, irmãos, que Marta e Maria, João capítulo 11, versículo seguinte, Lázaro estava enfermo, foi acometido de uma enfermidade, e esta enfermidade era enfermidade de morte. Mas acontece, irmãos, que elas esperavam de Jesus algo diferente. Mas o que Jesus preparara para Lázaro e aquela família e para aquele povo naquele dia era algo diferente. Elas esperavam que Jesus chegasse, orasse e curasse aquela enfermidade. Mas Jesus, irmãos, tinha, e como Ele sempre tem na vida deles, teve, como tem na tua vida, tem na minha vida e tem nas nossas vidas, um plano diferente. O problema, irmãos, é que nós precisamos entender de fato o trabalhar de Deus. Se os irmãos, voltando lá para José, os irmãos vão entender que José estava na casa de Potifar. Ele já estava como mordomo. Talvez José estava ali já acomodado, porque estava controlando tudo conforme Deus lhe dava orientação, os bens do seu Senhor. Talvez José, irmãos, esqueceu até a promessa. Olha, irmãos,
Olha só a situação. Promessas renovadas. José tinha uma promessa de Deus. Ele tinha um sonho. Ele estaria, irmãos, governando sobre a sua família, sobre, irmãos, todo o povo. Mas ele não estava entendendo. Ele achava que aonde ele estava bem. E aí, irmãos, nós já estamos bem, graças a Deus. Estamos salvos em Cristo Jesus. Para que sair? Por que sair para pregar? O vizinho drogado, preso, aprisionado nas drogas, na bebida alcoólica. Por que nos preocuparmos? José estava semelhante. Só que José não esperava que algo ruim vinha acontecer de novo na sua vida. E a Bíblia diz que a senhora dele se engraçou por ele e tentava ele. Mas a Bíblia diz que José temia Deus, confiava em Deus e respeitava o seu Senhor. De tal maneira, irmãos, que as vestes de José ficou na mão dela. E José foi para a prisão. José, naquele momento, talvez ele começou a refletir e lembrar novamente da promessa de Deus. Porque ele esperava algo de Deus. Mas nós, quando estamos em situações boas, irmão, às vezes nos esquecemos. Às vezes achamos que o que Deus prometeu já cumpriu na nossa vida. E às vezes as coisas começam a mudar na nossa vida. E às vezes nós não entendemos. E lá na prisão, José com certeza relembrou novamente da promessa que tinha na sua vida. Assim como esses discípulos de Emaús, eles saíram desanimados. Jesus encontra eles. A Bíblia diz que quando Jesus, irmãos, encontra eles no caminho, os olhos deles estavam como fechados. Eles não reconheceram Jesus. E começaram a lamentar, irmãos, sobre Jesus. Porque era um varão, era um profeta, fez coisas lindas. E eles esperavam, irmãos, que assim como Jesus havia alimentado eles, que as coisas, em vez de piorar, iriam melhorar na vida deles, mas pelo contrário, as coisas parecem que se acabou. E Jesus deixou eles falar, Mas chegou um momento, irmãos, que Jesus começou a lembrar a eles a promessa. Chegou o momento em que Jesus começou a lembrar as palavras que havia dito a eles. Escute. Chegou o momento em que Jesus lembra a promessa da tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento eles ainda não conheceram Jesus, não reconheceram Jesus, porque os seus olhos ainda estavam vedados. Mas uma coisa estava acontecendo na vida deles. A Bíblia diz que eles estavam ardendo no coração, porque estava, irmão, Jesus pregando para eles novamente, e o coração deles ardia. Mas eles não estavam entendendo. E eles caminharam. Mas a Bíblia diz que eles chegam na cidade. E quando chega na cidade, irmãos, quando eles chegam na cidade, Jesus faz com que vá adiante.
Mas eles dizem: fica conosco, Jesus. Fica conosco, pois já é tarde, a noite é perigosa. E eles prepararam a mesa, fizeram o momento, irmãos, da janta. E a Bíblia diz que quando Jesus pega o pão e dá graça, eles apertam os olhos, mas Jesus desaparece. E eles, alegres, felizes, e começam a dizer: não ardia o nosso coração quando lhes abria a palavra? E quando, irmãos, momentos das nossas vidas, fica uma palavra para mim e para você e para nós, convidar Jesus: fica conosco. Glória a Deus. Não só esta noite, mas fica conosco, Jesus. Assim, irmãos, como Naamã esperava que o profeta colocasse a sua mão, mas ele obedeceu a voz, irmãos, do seu servo e recebeu a bênção. Assim como José, irmãos, que foi para a prisão, mas Deus cumpriu o que José esperava. A promessa foi cumprida, porque José revelara aquilo dos sonhos de Faraó. E a Bíblia diz que ele foi o governador em toda aquele no seu mundo no qual ele viveu. Nós vimos, irmãos, que Simeão esperava no Senhor e recebeu e alcançou a promessa e segurou o Salvador nas suas mãos. E agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque já viste a salvação do céu. Assim, irmãos, como Marta esperava que Jesus fosse curar a Lázaro, mas Jesus foi lá e disse: tirai a pedra e Lázaro sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro foi ressuscitado, mesmo já passado 4 dias. Esse mesmo Jesus, que é o Jesus que nos surpreende, ele tem, irmãos, surpresa para a minha vida e para a tua vida. Deus, no nome de Jesus. Amém?